Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um outro conteúdo: orações subordinadas adverbiais ou conjunções subordinadas adverbiais. Então nós vamos lá? Bom, conjunções subordinativas adverbiais são aquelas que equivalem a advérbios ou locuções adverbiais. Essas orações funcionam como adjuntos adverbiais do verbo da oração principal. Como nós estamos trabalhando conjunções subordinativas, né? Nós sabemos que subordinativas são aquelas que são dependentes, ok? Da oração principal. Então, nas conjunções adverbiais, elas são classificadas em 9. Então, nós vamos rever novamente aqui também as conjunções adverbiais. A primeira delas aqui, que nós vamos falar hoje, são das causais. Essas causais são aquelas que expressam causa, motivo. Sempre para isso, quando eu quiser escrever alguma coisa que vai relacionar causa, motivo, sempre eu vou utilizar os seguintes conectivos para isso, as seguintes conjunções para isso, para dar essa ideia de causa. Porque, como, que, pois, visto que, já que, uma vez que. Por exemplo, aqui. Não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Tá? Então, o que acontece? Eu não fui à aula porque choveu. Esse foi o motivo, a causa de por que eu não fui. Tá? As plantas estão secando porque não tem chovido. O motivo dessas plantas estarem secando é porque não choveu. Então, eu vou colocar sempre esses conectivos para dar essa ideia. Você agora está no oitavo ano, já começa a produzir bem mais texto que você produziu, né, anteriormente. Você já precisa colocar nos seus textos, quando você escreve, essas conjunções, pessoal. Porque se você não coloca essas conjunções, o texto fica pobre, tá? Então, você precisa colocar para enriquecer o seu texto. Você, quando você aprende essas conjunções adverbiais, esses conectores, é justamente para você colocar. Eu quero dar uma ideia de causa, eu vou colocar que, porque, como, ou pois, ou visto que, ou já que. Então, você vai colocar esses conectivos quando você for escrever o seu texto. Quando falar também, mas principalmente no escrever, tá? Então, vejamos aqui. Outro que nós vamos trabalhar, conjunções comparativas, olha o nome. Comparativas são aquelas que vão dar uma ideia de comparação. Que conectivos, conjunções que eu vou usar para isso? Que, do que, como. Por exemplo, meu professor é mais inteligente do que o seu. Os gatos brincavam como duas crianças. Esse como, tá? Dá essa ideia de comparação. Conjunções concessivas. O que são essas conjunções concessivas? São aquelas que exprimem um fato contrário, uma anormalidade, tá? Então, aqui, para isso, você vai colocar os seguintes conectores. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que, tá? Por exemplo, por mais que está frio, vou à sorveteria à noite. Seria uma anormalidade, né? Vamos supor assim. Tá frio, eu poderia dizer para você que eu ia para qualquer lugar, mas eu vou para a sorveteria justamente para um lugar que geralmente as pessoas não frequentam muito. Então, isso seria uma anormalidade, uma concessiva, que expressa esse fato contrário em relação à oração principal. Que eu comecei dizendo para você que está frio aí, eu poderia dizer para você que eu ia ficar em casa e ia concordar mais do que eu falar que eu vou para uma sorveteria. Então, a concessiva é isso, quando exprime essa ideia, esse fato contrário em relação à oração principal. E sempre eu vou utilizar esses conectores para dar essa ideia. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que. Por exemplo, aqui, vou à praia, embora esteja chovendo. Embora tivéssemos planejado tudo, houve transtornos na viagem. Poxa, planejou tanto, não era para ter acontecido o transtorno. E aconteceu. Essa é a ideia da concessiva, expressa esse fato contrário, tá? A próxima aqui, as condicionais. As condicionais são aquelas que exprimem uma condição, uma hipótese, né? Não é uma certeza de que vai acontecer. Então, para isso, eu vou utilizar os conectivos. Caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Se não chover, irei à praia. Essa é a condição. Se você quiser, poderemos ir ao cinema hoje. Próxima lá.
conjunções conformativas. Essas conformativas são aquelas que exprimem um acordo, uma concordância. É igual dizer, pessoal, amanhã vocês trazem um livro de gramática conforme combinamos. Esse foi um acordo nosso. Então, utilizei essa conjunção conforme. Uma outra conjunção também que é de conformativa também, eu não coloquei aqui, mas ela é consoante. Traga o livro, consoante combinamos. Ah, consoante? Sim, consoante. Tá? A mesma coisa, é uma conformativa também. Só que nós utilizamos mais o conforme o segundo, e aí quase não utilizamos muito consoante. Mas consoante também dá essa mesma ideia de conforme, segundo, como, tá? Como também é uma comparativa, tá? Então a gente tem que analisar, você não precisa exatamente decorar os conectivos, porque alguns se repetem. Mas aí, como que eu vou saber? Lendo a frase, analisando o contexto. Porque você viu que agora nós estudamos o como lá na comparativa e agora ele repetiu aqui na conformativa. Tá? Então tem que analisar, porque uma compara e outra expressa uma conformidade, uma concordância, né? Um acordo. Então aqui, cada um colhe conforme semeia. O livro foi publicado conforme pedimos. Depois nós temos outra aqui, as consecutivas. As consecutivas são aquelas que exprimem consequência, resultado, certo? Para isso eu vou utilizar os seguintes conectivos: que, de forma que, de modo que, de maneira que. Foi tamanho susto que ela desmaiou. Isso foi uma consequência. A pessoa levou muito susto, provavelmente ela irá desmaiar, dependendo da pessoa. Então, isso é uma consequência. Então, quando lembrar de consequência, lembra de resultado, tá? Expressou-se com tal firmeza que todos acreditaram. Isso é uma coisa óbvia. A pessoa, quando fala com muita firmeza, você vai realmente acreditar. Conjunções temporais. Essas temporais são aquelas que vão dar uma ideia de tempo. Para isso, eu vou utilizar os seguintes conectivos: logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Exemplo: quando as férias chegarem, viajaremos. Esse quando, ele dá uma ideia de um tempo. Sempre que, também dá uma ideia de tempo. Sempre que viajamos, os vizinhos guardam nossos jornais. Depois nós temos aqui as conjunções finais. Essas conjunções finais são aquelas que exprimem uma finalidade, um objetivo. Para isso eu vou utilizar os conectivos: a fim de que, para que. Na língua portuguesa também tem um afim junto, então tem que prestar atenção, porque o afim separado é de finalidade, de objetivo. Afim junto é de coisas semelhantes, parecidas. Por exemplo, matemática e física são matérias afins, então esse afim tem que estar junto. Aqui nesse está separado é quando vai dar uma ideia de finalidade, tá? Então aqui, estamos aqui para que ele fique tranquilo, quer dizer, o objetivo ali, tá? Uma finalidade. Ela estava ali a fim de que pudessem conversar com tranquilidade. Então, este a fim também dá essa ideia aí de finalidade, ou para que também, né? São esses conectivos que eu vou usar para dar essa ideia. Depois aqui eu tenho conjunções proporcionais. O que são essas conjunções proporcionais? Mesma coisa que uma gradação, certo? Uma simultaneidade. Por exemplo, eu vou usar os seguintes conectivos: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Por exemplo, aqui: quanto mais trabalho, menos recebo. À proporção que juntávamos algum dinheiro, comprávamos o material da casa. Então, essas são as proporcionais. Então, aqui na língua portuguesa, essas orações, né, subordinadas, adverbiais, elas são em 9, como nós já vimos, tá? Então, tem que lembrar. Causal, expressa causa, motivo. Comparação, né? Conformidade, final, proporcional, todas essas aí, ok? Aqui, coloquei para vocês darem uma relembrada mais uma vez nessas que nós comentamos aqui: causais, que são aquelas que exprimem causa, comparativa, comparação, finais, finalidade,
consecutivas, aquelas que dão ideia de consequência, de resultado, condicionais, condição, conformativas, conformidade, temporais, de tempo, concessivas, aquelas que eu disse para vocês da normalidade, né, contrariedade, proporcionais, que é a gradação, certo? Então, essas são as orações subordinadas adverbiais. Então, mais uma vez, eu vou repetir para vocês. Vai desenvolver um texto, vai escrever, vamos começar a colocar esses conectivos até para enriquecer o seu texto. Mas veja se esse conectivo está realmente condizendo com a ideia que você quer. Então, tem os conectivos lá de comparação, tem os conectivos de condicionais, de consecutivos, de causais. Cada uma dessas, nós vimos os conectivos. E analise também o contexto, porque nós já vimos aqui que algumas se repetem. E como que você diferencia? Analisando pelo contexto, tá bom? Aqui, temos aqui, mais uma vez, para relembrarmos aqui, eu coloquei o quadrinho para vocês. Então, aqui nós temos causal, que é causa, motivo, né? Eu vou utilizar os conectivos. Por quê? Pois, uma vez que. Comparativa, como. Concessiva, que é a concessão, embora, ainda quando, mesmo que, posto que. Condicional, condição. Se, caso, contanto que, desde que. Conformativa, de conformidade. Conforme, como, consoante, segundo. Consecutiva, de consequência. Que, tanto, tão, tamanho. Final, finalidade, a fim de que, para que. Proporcional, de proporção. A proporção que, à medida que. Temporal, de tempo. Quando, enquanto, assim que, logo que. Tá bom? Bom, pessoal, esse é o conteúdo, né? Desculpa, que nós revisionamos também, que são as orações subordinadas adverbiais. Elas são divididas em 9, tá? Então, agora, a partir de agora, quem não tem muito hábito de colocar essas conjunções, vocês vão começar a colocar essas conjunções quando vocês escreverem, que isso é muito importante, como eu disse para vocês, se não coloca um texto, fica muito simples, muito pobre, tá? Então, vocês precisam colocar esses conectivos. Então, quando a gente está no 8º ano, a gente começa a trabalhar isso, tá? Daqui a pouco vocês estão no ensino médio, vão estar praticando mais redação e vai precisar colocar esses conectivos, mas tem que colocar desde já, tá bom? Mas cuidado na hora de colocar alguns conectivos, dependendo da ideia que você quer expressar, ok? Bom, pessoal, vou passar a deixar para vocês uma tarefa que vocês irão realizar lá no portal, ok? Essa tarefa aí, vocês podem estar colocando somente as respostas. Quem tiver impressora, que às vezes tem aluno que quer imprimir, não tem problema. Se você tiver impressora e você quiser imprimir, pode imprimir. Só que imprima e cole no seu caderno, tá? Mas quem não tiver impressora, vai fazer como? Vai pegar a atividade, vai colocar lá o tema da aula, né? O tema da aula foi orações subordinadas adverbiais, colocar a data de hoje e responder à atividade, ok? Não é obrigatório imprimir, só vai imprimir quem quiser, quem tiver uma impressora, quem não tiver não tem problema, pode fazer no caderno, somente colocando a resposta, mas por favor não esqueça de colocar, pessoal, o tema da aula, tá bom? Isso é muito importante e vocês nas próximas aulas já terão uma revisão da nossa prova. Fiquei contente com algumas notas, alguns alunos se saíram super bem na prova. E daqui a um dia nós vamos ter outra. E esse conteúdo que nós trabalhamos na aula passada, que foi as orações subordinadas substantivas, e a de hoje, orações subordinadas adverbiais, elas irão cair na prova. E eu tenho certeza que vocês vão super bem, que nós já trabalhamos bastante esse conteúdo. Mas se ainda ficou, ainda assim, alguma dúvida, podem colocar lá na sala, que eu ou a professora Ronise estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, saudade, não vejo a hora que tudo isso termine e nós nos encontramos novamente. Esse distanciamento foi até bom para a gente ver, né, as pessoas que fazem muita falta para a gente e vocês fazem parte da vida dos seus professores. Nós somos uma família, né? Então eu estou sentindo muita, mas muita falta de vocês mesmo, muita falta. Estava acostumada a ver vocês praticamente todos os dias, mas é assim, se Deus quiser, vamos continuar em oração. E tudo isso vai acabar e nós vamos nos retornar, tá bom? Pessoal, beijão.
Até a nossa próxima aula. Façam a tarefa, tá bom? Tchau, tchau.